Boa tarde, gente. Cheguei aqui e agora são exatamente 14h30, né? E a gente não vai fazer uma brincadeira com vocês de meia hora, 40 minutos, 20 minutos a 30 minutos. Eu acho que dá pra gente falar sobre muita coisa. É medicina, né? Quebrando os tabus, né? E também fazendo da medicina para vocês uma brincadeira onde vocês vão perceber que tem seriedade em coisas que a gente acha que não é muito séria, e tem brincadeira onde a gente acha, né, que não é séria e é, né? Então, com o tempo, como hoje é uma abertura, vou abordar um assunto praticamente, né, alguns chavões, né? Mas não vamos falar especificamente de um problema de saúde, né, claro. E a gente vai trazer alguns colegas médicos, né, convidados que defendem outras áreas da medicina. É um assunto muito interessante em evidência hoje é o uso do canabidiol, né, que é mais conhecido como a maconha, mas é diferente, tá? A maconha tem alguns princípios ativos. Então, a gente vai falar dos tabus, muita coisa que era dos nossos avós e que a gente acha que não faz sentido, mas faz. Né? A gente tem uma impressão, o remedinho da vovó. O remedinho da vovó é famoso e até hoje é famoso, né? Eu sou médico, né, já há 29 anos, graças a Deus, nesses anos todos a gente batalhou, né, salvando vidas, né, claro, sempre, né, e tive que parar um pouquinho para me submeter também a tratamento médico, né, porque o pessoal acha que médico não fica doente, mas fica, né, e enfim, tanta coisa, né, que a gente tem para falar, né, não tem nenhum fim aqui, né, de financeiro, não é, a gente não tem fim financeiro, não tem lucro nisso, é uma coisa que eu posso e devo, né, contribuir com a ajuda, né, de vocês para informar a vocês, né, porque a gente está vivendo uma era, né, muito bonita hoje. A gente mora numa região que se investe em saúde, a saúde é realmente uma coisa muito importante. Não adianta mandar um filho, por exemplo, para o colégio para estudar se essa criança está com anemia, por exemplo, né? Ela não vai conseguir assimilar, aprender muita coisa, né? Muita criança também, muito adulto também, hoje, vive com situações, né, mentais principalmente, terríveis, né, e achando que é normal, e por trás às vezes tem algumas doenças que são tratáveis e até curáveis também, né? Por que não, né? Então, a gente tem que abordar e alertar a população, né? Eu tenho aquela parte do entretenimento, né, que quem me conhece sabe muito bem, eu sou uma pessoa muito aberta, eu sempre fui desse jeito, né? Eu não sei jogar bola, então eu gosto de tocar um violão, gosto de compor música, fazer livros, então para mim isso é gratificante, né? É o lazer que todo mundo tem que ter, né? Isso é uma coisa importante, né? E a gente vai se apegar muito na questão do horário, para não ficar uma coisa muito chata, né? E o pessoal pede aquela coisa de compartilhar, eu não sei nem como é que funciona isso. A gente está montando essa sala aqui ainda, né? Poxa, é um lugar em que tem que ter uma acústica melhor, né? Para vocês me ouvirem melhor.
tem que ter um microfone, condensador. Eu já comprei, só tem que chegar e alguém para montar, né? Porque eu também não sei montar. E de modo que vai ser muito interessante, eu acho que é uma maneira, né, de estar contribuindo com vocês, entendeu? Com relação à saúde, né? Para os pais, para os avós, né? Para as crianças, enfim, para todo ser humano, né? A saúde é uma coisa maravilhosa. Sempre fui apaixonado pela medicina desde criança, né? Eu já tinha essa vontade de ser padre ou médico, né? Mas capengou para a medicina, né? E lutei muito, né, para a gente conseguir a ser médico, né? A gente sofre muito quando a gente vem de família humilde, a gente sofre muito, né? Com as lutas, né, para chegar em algum lugar. Isso eu creio que não é só comigo, né? Você, passa por muita gente hoje, né? Muita gente hoje sofre para estudar. A medicina isso é que a gente vai abordar hoje, né? Porque hoje a gente não vai ter muito tempo de falar sobre uma doença, né, específica, já que nós vamos ter aí muito, né, pela frente muito tempo para fazer isso, mas hoje não tem como, a gente tem que abordar o sistema, né, como que está indo o sistema, né, que nós temos hoje do SUS, né. Então, eu acho que isso já vai esclarecer muita coisa, né, para as pessoas, eu acho que vai ser interessante. E E dentro desse sistema que eu estou falando, né, hoje nós estamos aí todo dia, né, já voltamos à ativa, já estamos trabalhando, né, e então quer dizer, com o tempo vocês vão ver que o pessoal tem aquela mania de falar, aperta o sininho, dá um like, dá um love, eu não sei nem o que é isso, então como diz, né? Se usar é ligar ali a câmera, ligar essas coisas e vamos falar, né? Mas eu não entendo nada, então eu acho que essa mensagem, né, como agora a gente tem essa coisa, né, do mundo todo, né? Você fala que hoje eu já tenho amigos em Belo Horizonte, né, que me perguntam se quando que vai começar essas nossas brincadeiras, né? E eu sempre falo, vai ser de uma forma natural, né? E a gente também tem que nos cambalear com o tempo, porque uma hora a gente pode, outra hora a gente não pode, mas vou tentar fazer esse compromisso, né? Talvez, né, quiçá todo dia, né, ou talvez uma vez por semana, ou à medida da necessidade de aparecer outros assuntos, né, a gente ter essa vontade de passar para vocês, é como a gente agarinhar, né, essas coisas novas que saem, né, e passar para vocês, né, passar a verdade para vocês. Infelizmente, o sistema de saúde hoje é um sistema que funciona, né? O SUS é um sistema que funciona, porém, infelizmente, a gente está num país que lidar com as questões verdadeiras, né? Que depende da política, lidar com isso tudo é um país muito difícil. O país está capengando nessa questão de ser um país sério, né, em questões sérias. Então a gente convive todo dia, né, com uma dificuldade grande, né, com relação a se manter, né? Principalmente quem toma medicações aí
que o SUS não dá, né? Agora, para o que era, melhorou muito, né? Hoje, o SUS hoje, ele já dá uma série de medicações aí, até de alto custo, né? Para a população. Hoje a gente está convivendo no município que o prefeito tem investido em saúde, a gente percebe, a gente vê isso, né? E que bom, tomara que dê muito certo, porque doença é triste, né? É muito triste a pessoa ficar doente, né? Ou carregar aquela dor pertinente, né? Pela vida fora e praticamente aquela dor sem tratamento e sem cultura, aquela dor que a pessoa não tem muito o que fazer e vai ao médico, o médico também não tem muito o que fazer a não ser ela conviver com a dor. Por isso que já virou até especialidade, né, no combate à dor, né, a medicina formar profissionais só para tratar da dor em si, né? Então a gente está vendo que está tendo muito avanços em pesquisas, né, boas. Então, como digo, já que a gente vai abranger isso tudo, né, então hoje essa é a vantagem, é muito grande. Claro que eu agora comecei, né, a voltar, né, para famosa meu famoso dia a dia, né, da luta. A gente já está atendendo, né, já na clínica que eu tenho em Marataízes, né, há muito tempo, já estamos lá. Então, enfim, vamos convidar também todos os amigos, né, que participem aqui com a gente, né, no bate-papo, né, sobre determinadas doenças em que eles sabem mais, né, são pessoas especialistas, que a gente vai chamar para isso, e eu vou defendendo aqui o dia a dia, né, de manter essa nossa medicina e quebrando os seus tabus, né? É o nome aí, né, que ficou sugestivo, porque a intenção é essa. Eu sempre gostei de uma medicina muito mais natural, né? Eu sempre fui muito apegado a isso. Eu nasci na natureza, eu nasci numa praia aqui, Itaoca, e é uma praia pequena, mas é uma praia que a gente convive muito com as questões da natureza, né? Do alimento natural, né? Daquela fruta que se arranca do pé, né? Daquele peixe que se pega, ele chega na sua casa ainda vivo, né? Quer dizer, a minha infância toda foi em cima disso, né? Foi criada em cima dessa natureza muito boa. E hoje a gente percebe essa evolução, né, da nossa região aqui. Eu lembro, né, que há um tempo atrás era muito difícil, né, era tudo muito polarizado, né? Me parecia que se dividia, né, a, a nossa região, Itapemirim. Eu não estou falando de Marataízes, porque foi isso por lei, né? Virou o município, então, né? E nós estamos aqui no município da Itapemirim. Porém, quando se trata de live, de gravar vídeos, né? Instruindo, isso não é só para nós, isso circula o mundo todo, né? Hoje o mundo tem essa interligação, que é muito importante, né? Porque e a tendência é evoluir cada vez mais. Hoje o médico lá no Japão já opera alguém que está lá nos Estados Unidos, por exemplo. Então, como diz, é uma coisa interessante mesmo. E a gente então, baseando nisso, e quem quiser mandar para os amigos esse papo aqui nosso, pode, não tem problema. Isso aqui é para ser realmente repassar para as pessoas, porque a gente consegue ajudar mais pessoas, né? Então, hoje
o SUS, ele funciona da seguinte maneira, para quem tem muita curiosidade aí no sistema, que as pessoas não sabem, né? Então, né, por exemplo, né, a gente tem hoje o Sistema Único de Saúde no país. Se a gente colocar ele aí, né, junto com outras doenças, e doenças que abrangem o Brasil, é porque tem países que têm doenças específicas, né, para aquele país ou para o continente, né? Então, a gente vai ver que com o tempo nós vamos ver que tem muita coisa interessante, né? Por exemplo, tem vermes aí que muda a sociedade, muda o pensamento de uma nação, né? E vermes que você, né, tá pegando aí todo dia aí de uma forma muito fácil, né? É assunto para outra hora. Mas o sistema de saúde, o SUS, ele tem algumas diferenças, né, que vocês têm que saber. Quando você tem um filho, né, em casa, ou a mãe, né, que é acamada, enfim, alguém que tem algum sofrimento, né, patológico de doenças, né, eu vou evitar muito termos técnicos, vocês vão perceber por causa do papo ficar mais entre eu e vocês, né, leigos no assunto. Como também eu sou leigo, né, quase tudo, eu só sei mesmo medicina, então é o que a gente tem que contribuir. Mas a gente hoje tem um problema muito sério. O SUS hoje é um sistema realmente muito sobrecarregado. Há ainda não muito tempo, o médico hoje que trabalha em plantões, né, ele recebia, né, o dobro do que se paga hoje, né? Então, o valor investido em saúde é um valor que nunca teve aumento, nunca médico teve aumento, a enfermagem, enfim, quem faz o raio-x, todo o corpo clínico de um hospital é muito difícil, nunca vi em 29 anos aí aumento para a área médica. E não é só médico, eu falo médico, eu estou me referindo ao andamento do hospital inteiro. Mas você estando em casa com as viroses em criança, por exemplo, 98% são vírus que vão causar algum tipo de infecção. E o difícil é que aí tem aquele tabu da mãe já dar a amoxicilina lá com o ácido clavulânico, o clavulanato, a pessoa já dá e acha que aquilo é xarope, né? E não é, aquilo é um veneno muito grande, é um antibiótico de amplo espectro, né? Ou seja, um baita veneno, né? Que hoje já nos traz dificuldade em hospitais devido ao uso, né, contínuo e muito indiscriminado né, desses antibióticos, e a pessoa ganha resistência contra o antibiótico, né? Então, a criança às vezes dá uma febre, tem que levar para o hospital, olha quanto que é difícil, né? Eu sei que os pais estão ali, o filhinho às vezes nasceu, é o xodó, né, aquela coisa toda, mas a gente tem que usar muito, né, nesse momento, o ensinamento da vovó, né? Por quê? Porque você acorda, você vê, até porque pai e mãe com filho pequeno não dorme, né? Fica ali velando o sono da criança o tempo inteiro. Isso é bonito, né? É muito amor e tem que ser dado mesmo. Agora, não é qualquer febre que tem que levar para o pronto-socorro. Não, não. Olha, um banho de água fria, né, resolve muito uma febre, né? E sem você dar nem analgésico. E se você está com pena de botar a criança, né, embaixo de chuveiro frio, entra com ela também sem roupa e abraçada com ela para você sentir junto com seu filho, né? Ser cavalheiro, ser amigo dele já desde ele com seus mesezinhos ali,
entra junto no chuveiro, que aí vai ser até legal, você vai demonstrar amor, afeto, né? E porque não é fácil, a pessoa com febre jogar uma água fria em cima, é difícil. Mas, em último caso também, pode também, né, dar lá uma dipironazinha, né, um paracetamol. A gente fala dos diuréticos, né, mais comuns que tem por aqui, que na verdade é o que mais se usa também em pronto-socorro, né? Então, você tirar a criança, né, na madrugada, com esse tempo frio, um tempo que chove, né, enfim, e levar para o hospital, aonde já passou um dia, uma noite, aquele hospital só recebendo gente doente que está cheio de bactérias hospitalares, entendeu? Então, é um agravante, isso é sério demais. E aí é um tabu, né? Não é correr para lá, para o médico, não. Se tem um pediatra, pode se orientar pelo pediatra, entendeu? Porque febre, ela não é doença, não é uma infecção, a criança ter febre. Toda infecção tem que ter febre, mas nem toda febre é infecção, né? Então, quer dizer, esses tabus, né, que a gente vai quebrar. Então, não faça isso, né? Não leve para pronto-socorro, não é para não incomodar o médico, não tem nada a ver isso. Os colegas estão lá, eles estão ali para receber, né, quem está realmente doente, né? Mas não é essa a questão é não expor, né, a criança a poeiras, né? Há um carro, às vezes, que está fechado, está empoeirado, o hospital que tem bactérias ali, enfim, é todo um processo que não vale a pena. Febre, se trata a febre. Sim, depois, como eu já falei, né, 98% das infecções em crianças são por vírus, são viróticas. Então não adianta que você vai dar antibiótico, não vai matar vírus nenhum. Porque não existe antibiótico para matar vírus. Então é uma perda de tempo e não é uma boa. Então quer dizer, dá lá o seu analgésico, depois fica observando o seu menino, né, seu filhinho, vê se ele aponta mais alguma outra coisa, né? Se o cocôzinho está normal, se o xixi está normal, se ele reclama de dor, em que parte que é, vai observando, né? E aí, quando você realmente tiver com a dúvida, né, leva no postinho de saúde, tem o colega pediatra lá disponível hoje, né, para a população, que eu venho de uma época que não tinha, nem era farmacêutico que tratava da gente, não tinha médico, não existia. Então, quer dizer, você fazendo dessa maneira, se você que tem condições melhores, paga, né, pode pagar o consultório do colega, enfim. Saídas tem para isso de uma forma muito simples, né, de resolver esses mistérios, né? Então, peço a vocês para se atentarem para isso, né? Você chamar o SAMU, tirar a sua vovó, né, que está ali, né? Porque às vezes ela fez uma febre também, vamos citar a febre como exemplo, e botar num carro, né, para levar para um hospital, ou chamar o SAMU, né, e para levar para o hospital é muito pesado, é uma coisa muito desgastante para a mãe ou para a avó e para vocês também. Bom, como que a gente, né, passa tão rápido, como eu falei para você? Porque inicialmente, antes de chegar nas doenças em si, nós vamos falar mesmo do sistema, né? Para quando a gente cair nas doenças, né, nos processos aí de cada dia, as pessoas indicando, dando ideias, né? Vai ter um link nos vídeos, então dá para a pessoa deixar lá um comentário e, enfim, deixar um assunto que ela gostaria também que fosse abordado, né? Porque já são 14h54, então eu prometi de 20 minutos a 30 minutos para não ficar uma coisa muito extensa, né? Mas hoje também não teria que, né, estender muito, porque o assunto seria praticamente dizer: ei, cheguei, oi,
estou aqui. Então, é medicina, né? Quebrando os tabus. Então, quer dizer, é o que nós vamos fazer, né? Seria realmente trazer. Mas desde de curiosidade e mais um tabu, hoje nós temos a calixicoca. Eu não sei se alguém sabe o que é isso. Calixicoca não é nada mais, nada menos que uma evolução, assim, que pode até derrubar com o tráfico, né, de droga. É uma vacina para a cocaína e vai o crack junto também. Então, ela acopla lá na molécula de cocaína que o cara cheirou, antigamente injetava na veia, e a molécula fica maior e essa molécula grande não passa a barreira de proteção do nosso cérebro, a tal da barreira hematoencefálica. Então, ela não ultrapassando, ela não faz aquele efeito bacana né, que a droga dá, né? E o crack, então, já existe na UFMG, ou seja, em Minas, brasileira, a calixicoca, uma vacina que já está sendo agora testada em humanos. Em breve, né, se Deus quiser, vai estar aí, né, para a população, né, tá fazendo uso da vacina. E isso é um avanço assim, espetacular. Já pensou? O cara, ele vai usar, não vai ter efeito nenhum, então ele vai perdendo interesse por aquilo e depois ele não está comprando mais. Se não compra, o tráfico não vende. Isso enfim, é uma coisa que é fabulosa, né? Não é uma coisa. Então guarda esse nome, Calixicoca. Esse nome, né, é só para a gente não deixar o papo muito vazio, né? É um nome muito interessante você criar hoje vacina para combater drogas, né? O uso da droga, né? Combater Então você toma vacina, para de usar, vai lá tratar a sua dependência, vai ser uma maravilha e isso vai ser o sonho de todos nós, porque o crack hoje está devastador, infelizmente está matando a família inteira, não mata só a pessoa que usa, mata a família toda, né? Infelizmente, é uma verdade. Então, vamos então nos atentar para isso. A Universidade Federal de Medicina de Minas Gerais que começou há muitos anos, que eu acompanho, né, a fazer, né, esse estudo, né, e a pesquisar uma vacina, né, para droga. E agora, graças a Deus, já foi testado em ratos com resultados muito bons e agora já está sendo testado em humanos e depois vai, claro, né, ser adquirido pelo governo e vacinar a turma toda, né? E vamos então ter esse avanço importante. Eu acho que é uma coisa que vocês não sabiam, né? Então já é uma novidade. E então nós temos 2 minutinhos aqui para acabar o nosso assunto. Então eu quero agradecer muito a vocês, estou muito feliz de começar a contribuir, né, e explicar sobre o sistema de saúde do Brasil, o SUS, mas não deu. Fica então essas informações aqui que a gente vai começar a ajudar vocês, né, naquilo que a gente pode, naquilo que a gente sabe, né? Então eu acho que é uma atitude que teria que partir de outros colegas também. Mas nem todo colega é assim, não gosta. Tem gente que não gosta de aparecer em celular e filmagens, então a gente respeita. Mas é interessante isso. Muito obrigado a vocês, entendeu? Todos com Deus, a fé ajuda, né, a saúde. E vamos então lembrar da calixicoca, né, dessa vacina que vocês vão ouvir falar mais à frente muito nisso. Um beijo a todos, ó. Estamos realmente com, né, as 15 horas, né, certinhas, então gastamos meia hora em ponto. Então, quer dizer, está cumprido, né, a questão do que eu prometi, cumprir um horário legal.
Obrigado a todos vocês, ficam todos com Deus. A gente volta, né? Eu vou inicialmente ver, né? Porque a gente tem que montar o estúdio ainda, ver se dá para fazer todo dia ou uma vez por semana. A gente vai ver, né? De acordo também com algumas doenças que podem surgir. Vamos ver como é que vai ser. Mas vai ter, com certeza, nós vamos estar fazendo isso. Daqui a um ano nós vamos comemorar um aninho desse nosso bate-papo. Beijo a todos. Fica todos com Deus, tá?